Olá, meus queridinhos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Ai, arranquei o fone na minha orelha. Agora teremos aula de geografia. Nossa, meu cabelo tá horrível. Enfim, teremos aula de geografia agora. E piorou mais. Enfim, teremos aula de geografia. Vamos falar aí sobre o mesmo de sempre, né? Vamos falar sobre os fatores que influenciam o clima, sobre as condições climáticas, sobre o clima em geral. E também um pouquinho sobre o tempo. Mas o foco, vamos focar no foco, que é o clima. Bom, primeiro de tudo, primeiro de tudo, teremos aí então é, é, os fatores, né, e os elementos climáticos, tá? Fatores climáticos são então aspectos que vão determinar ou exercer determinada influência, melhor, são aspectos que vão exercer determinada influência sobre os elementos climáticos. Tá? Os fatores climáticos exercem ou determinam os elementos climáticos, ok? Vamos entender então como que funciona isso daí. São eles que vão justificar as características do clima. Primeiro de tudo, então, antes de mais nada, a gente precisa entender aí quais são os fatores e elementos climáticos, o que são, né? O que e quais são. E é importante, primeiro de tudo, diferenciar novamente, falar isso, o clima do tempo. Então, a gente sempre tem uma confusão entre os dois, mas vamos entender, clima é um conjunto de variações climáticas de um determinado local ou região que ocorrem no decorrer de anos, ok? Então, no decorrer de um período muito longo, de uma região específica, né, de regiões específicas, é aí que vai estar o clima. O tempo é um estado momentâneo da atmosfera, ou seja, pode ser alterado de um instante para o outro. A esse exemplo, agora está chovendo. Pode ser que daqui a pouco, lá no meio-dia, obviamente que dessa vez não, mas poderia acontecer que no meio-dia estivesse sol. Há uma possibilidade. Não vai acontecer hoje, mas isso pode acontecer um dia. Enfim. Os seguintes exemplos, então, que eu vou dar para vocês, vão ajudar a gente a compreender melhor essa diferenciação entre esses termos, tá? Quando se fala que o Brasil, por exemplo, apresenta apenas duas estações bem definidas, o inverno e o verão, é uma referência ao clima. Então a gente tem duas estações referentes ao clima. Já quando são apresentados os dados da previsão do tempo, a referência é o tempo, afinal a previsão é do tempo, né? Enfim, após essa diferenciação, que deve estar muito bem clara, espero eu, na cabecinha de vocês, clima e tempo são coisas diferentes, é importante então agora a gente aprofundar sobre os fatores e elementos dos vários tipos de clima que a gente vai encontrar. Esses aspectos são igualmente importantes para o estudo climático, mas distintos em relação à posição ou da influência ou da consequência do clima, tá? Tranquilo até aqui? Espero que sim. Se não tiver tranquilo, depois a gente volta e na aula ao vivo a gente troca uma ideia bem tranquila do negócio, tá? Os fatores climáticos, eles são aspectos que determinam, de novo, né, essa influência sobre os elementos climáticos. São eles que vão justificar as características dos tipos de climas. E dentre os principais fatores climáticos vão se destacar latitude, altitude, maritimidade, continentalidade, massas de ar, vegetação, correntes marítimas e o relevo, tá? A gente vai ver um resumo do resumo agora. A gente já falou isso várias e várias vezes, mas a gente vai falar de novo sobre elas de uma maneira mais resumida ainda, e na aula ao vivo a gente dá uma detalhada melhor, tá bem? A latitude, por exemplo, ela está associada à distância de um ponto em relação da linha do Equador. Ou seja, esse fator climático vai se relacionar com elementos climáticos de radiação e temperatura. Ou seja, quanto maior a latitude,
menor será a radiação recebida e, por sua vez, será menor a temperatura. Traduzindo em miúdo isso, quanto mais longe da linha do Equador, mais frio vai ser. Quanto mais próximo à linha do Equador, mais quente vai ser, tá? Então, ó, isso vai ocorrer justamente porque os raios solares atingem a superfície terrestre com diferentes inclinações, devido à forma esférica da Terra. Embora ela seja geóide, mas como a gente está num período muito difícil, já está difícil falar que ela é esférica, então vamos deixar ela como esférica. Essa inclinação ela aumenta conforme o afastamento da linha do Equador em direção aos polos. De novo, quando há o aumento da latitude, seja ela literalmente para cima ou para baixo, ela vai aumentar a latitude de acordo com a linha do Equador. A ponta da linha do Equador é o zero, então tudo para cima vai aumentar e também para baixo vai aumentar. Isso, vocês entenderam? É isso. Enfim, quanto maior a inclinação, maior a latitude e a área de abrangência dos raios solares é maior. Sendo assim, o calor deve ser distribuído por uma área muito maior, fazendo com que as temperaturas sejam mais baixas. Tranquilo? Beleza. O Brasil, por exemplo, para apresentar uma grande extensão latitudinal, além de outros fatores, obviamente, ele apresenta uma considerável diversidade de climas e é um bom exemplo da influência da latitude na temperatura, tá? O segundo fator, então, que a gente vai falar é a altitude. A altitude vai se referir aí à altura de uma superfície e relaciona ela com elementos climáticos de pressão, radiação e temperatura. Ou seja, quanto maior a altitude de uma região ou de um local, menor vai ser essa pressão. Além disso, é difícil que o calor alcance as áreas de altitude elevada, que ficam mais distantes do solo. Pelo fato desse calor emitido do Sol ser absorvido pelo solo e depois ele é irradiado para a atmosfera, mantendo a temperatura amena. Ou seja, as temperaturas das áreas mais altas é mais baixa, ok? A maritimidade e a continentalidade. Estes termos vão se referir aí respectivamente, a proximidade de um local em relação ao mar e a posição de um local mais adentro do continente. Esses fatores climáticos eles vão se relacionar com elementos climáticos de temperatura e umidade. O solo que é aquecido ou resfriado mais rapidamente do que a água, logo as áreas continentais apresentam uma maior amplitude térmica. Diferença entre a maior e a menor temperatura e menos umidade, quanto nas áreas litorâneas. A amplitude já é menor e maior umidade. Beleza? As massas de ar, elas são grandes porções de ar que apresentam a temperatura e a umidade de uma região onde se origina e se desloca em razão da diferença de pressão. Ou seja, transferem essas características para os tipos de climas dos locais por onde elas vão passar. Quando elas interagem com outras massas de ar, ocorre uma troca de calor e umidade, e da forma geral as massas são caracterizadas como oceânicas, que são úmidas, e continentais, que são secas, e as tropicais e equatoriais, que são quentes, e as temperadas e polares, que são frias. Mas tem mais coisas pra gente trabalhar aí sobre essas massas de ar, porque tem mais detalhes que a gente precisa entrar e a gente vai fazer isso nas aulas ao vivo. Bom, a gente vai ter também uma vegetação, relaciona-se aí sobretudo com elementos climáticos, radiação, umidade, pois quanto maior a presença de vegetação em um local é triste, nortão! Local, maior vai ser a concentração desses raios solares. E por outro lado, quanto menor for a presença da vegetação, maior será a absorção desses raios solares. Além disso, a evaporização também contribui para o aumento da umidade do ar. O relevo, dentre as influências do relevo, na composição dos tipos de clima, vai se destacar aí a influência como uma barreira na circulação das massas de ar, formando assim áreas secas e desérticas.
ou na facilitação da circulação dessas mesmas massas de ar, como no caso, por exemplo, da Serra do Mar no Brasil. Além disso, o relevo está associado à altitude, tá? Beleza. Correntes marítimas. Pessoal, eu vou além das correntes marítimas, tem os elementos climáticos e eu vou deixar isso para a próxima aula, belezinha? Então a gente se vê na próxima aula e é isso. Falou!